Olá, olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o projeto Memória Capixaba. E a gente está sempre aqui, né, debatendo sobre assuntos importantes para a história do Espírito Santo e hoje vamos trazer para vocês aqui, e até dando uma recapitulada nesse estudo que a gente fez lá no primeiro grau, né, lá no Agostiniano, né, falando sobre Domingos Martins, que é o nosso mártir principal aqui, figura histórica representativa da história da independência do Brasil, revolucionário capixaba, que nasceu em Marataízes, que dá nome a inúmeras ruas, praças, igrejas, municípios, etc. Não só aqui no Espírito Santo, como também em Pernambuco, onde ele estabeleceu-se, participou da Revolução dos Padres, né, Revolução Pernambucana de 1817, ali no início do século XIX. Ele muito ativo nessa questão da independência do Brasil, foi um dos mártires, a gente poderia dizer, um dos mártires da independência do Brasil, sendo que ela acabou acontecendo 5 anos depois da sua morte, né? Que aconteceu em 1817. E então a gente tem que fazer essa homenagem. Aqui na Wikipédia a gente vê a Revolução Pernambucana, também o município de Marataízes, onde nasceu o Domingos Martins, né? E tem aqui umas gravuras interessantes dele, gente. Bom, a gente imagina Domingos Martins no município de Domingos Martins, aqui na Serra Capixaba, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Ele, na verdade, nasceu em Marataízes, nasceu na praia, em Marataízes. Aqui nessa gravura a gente vê aqui, talvez seja ele, um desses dois aqui na frente do bispo ali em Pernambuco, né, naquelas missas que eram icônicas. Esses padres e bispos da época, gente, eles também eram revolucionários, tá? Não se enganem, não. Aí tem essa gravura que é uma gravura bem icônica dele, né? E o Domingos Martins, como ele dá nome ao município de Domingos Martins, aqui, que é muito famoso aqui no Espírito Santo, na Serra Capixaba, na BR-262, em direção a Belo Horizonte, a gente tem uma ideia de que ele nasceu lá. Não, ele não nasceu lá, ele nasceu na praia, lá em Marataízes, lá no sítio Caxangá, né? Então a gente tem que entender isso aí. O Caxangá é por conta do Domingos Freitas Bueno Caxangá, e também por conta de outros migrantes que vieram da Bahia e se estabeleceram naquela região ali. Todos portugueses, tá, gente? A gente tem que entender que nessa época as imigrações que aconteciam eram de portugueses, né? A gente só vai ouvir falar em italianos e em alemães, isso lá no 100 anos depois, sei lá, 60 anos depois, 50 anos depois, né? Então, até esse período aí, no século XVI, XVII, até meados do século XVIII, até meados do século XIX, toda a colonização era portuguesa. Então, a gente tem que entender que tudo no Brasil era tupi, né, guarani e português, né? Alguma coisa de espanhol também, né, mas os espanhóis acabaram se estabelecendo, claro, lá do outro lado da Tordesilhas, lá no Pacífico, né, nos países lá, que acabaram dando em vários países independentes, o que poderia ter acontecido com o Brasil também, não fosse a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808. O Brasil talvez tivesse se separado em vários países diferentes, iniciando lá com o sul do Brasil, na região lá do Rio Grande do Sul, e Paraná, e Santa Catarina, e Uruguai, e Paraguai. Talvez o Brasil o mapa fosse completamente diferente se não tivesse havido essa vinda da corte portuguesa para cá, por conta das guerras napoleônicas em 1808, que trouxe toda a corte, inclusive a biblioteca de Portugal, veio tudo para o Brasil, e o Brasil virou cabeça do Império Português, né? Antes era uma colônia ali estabelecida, e virou Reino Unido de Portugal e Algarves, né? Aquilo que a gente estuda lá no primeiro grau, quando a gente é criança ainda, né? Até os 12 anos, a gente estuda muito isso. No segundo grau também a gente estudava, pelo menos antigamente, né? O salesiano ali nos anos 70, a gente estudava história geral e história do Brasil. Eram livros diferentes, eu até tenho aqui na minha
instante o meu livro ainda original, lá da professora Glorinha do Salesiano, nos anos 70, o mesmo livro ali com minhas anotações e tudo, que eu amo esse livro, que eu tenho ele até hoje. De qualquer jeito, tá falando aqui que, vamos falar de Marataízes primeiro, que é o local onde nasceu Domingos Martins, para a gente estabelecer aqui uma ideia mais ou menos, para depois falar dele exatamente, o que era o município, a província do Espírito Santo no século XVIII. O que era? Muitos índios por todo o litoral, também nas montanhas. Era uma província muito vasta de mata atlântica, animais selvagens, e quase não havia habitantes. Né? Não havia habitantes. Havia, sei lá, 20 mil habitantes na província inteira. Divisa com Bahia, no Mucuri, Itabapuana lá no sul e com o Rio Doce lá para as Minas Gerais. Né? E havia por volta do ano 1000, segundo aqui a Wikipédia, índios tapuias, né, no sul, que eram povos tupis que vieram da Amazônia. Também no século XVI, já ali por volta de 1500 e pouco, a ocupação dos Temiminós na região de Marataízes, né, que hoje é município de Itapemirim. O município de Marataízes, ele naquela região era município de Itapemirim. E ali, por volta de 1539, quando Pedro da Silveira estabeleceu-se aqui, é que as coisas começaram a mudar ali na foz do rio Itapemirim. Foi um português que chegou aqui em 1539. Você vê que o Espírito Santo é realmente um dos lugares mais antigos de povoações e de colonização mais antigo do Brasil, né? Pedro da Silveira chegou em 1539 na foz do rio Itapemirim. Em 1700 chegaram então o Domingos Freitas Bueno Caxangá, que dá nome ao local ali nas falésias de Marataízes, onde havia o sítio Caxangá, onde o pai do Domingos Martins se estabeleceu com a família por conta de um forte que havia ali para a proteção da Bahia, da entrada da Bahia, né? Da entrada da Barra do Itapemirim, perdão. E ele se estabeleceu ali no Caxangá e foi lá que nasceu Domingos Martins, né? Aí, gente, a gente faz essa leitura aqui a respeito do Domingos Martins e a gente acaba entendendo o que foi que aconteceu com ele, porque ele foi mandado para Salvador para poder estudar com parentes da mãe dele, né? Porque aqui não tinha como, aqui não tinha nada, não havia nada no Espírito Santo. A única coisa importante que havia no Espírito Santo, digamos, era o convento da Penha aqui em Vila Velha. Né? E o estabelecimento, claro, da capital da província, aqui na Ilha de Vitória, né? Mas não havia escola, não havia nada. Né? Então só havia mesmo o convento da Penha, que era o local mais importante aqui da ilha, e aqui o colégio dos jesuítas aqui na Ilha de Vitória. Né? E ele foi mandado então para Salvador. Na verdade, o Domingos Martins nasceu em 1781. Né? Ele é um homem nascido no século XVIII. Né? E ele acabou se dedicando ao comércio. Né? Nessa época você entrava para o exército, para a marinha, né? Ou você trabalhava em algum banco, né? Se você fosse bem relacionado, sua família fosse bem relacionada, você seria um liberal, como um médico ou um farmacêutico, né? O farmacêutico também era dentista e era tudo meio embolado, né? O Brasil já tinha uma faculdade de medicina em Salvador, né? E é para lá que acorriam todos, porque a capital era Salvador. Então ele foi para Salvador estudar e em 1813 ele foi para o Recife, porque a capitania do Pernambuco era a capitania mais importante do Brasil nessa época, a mais rica, até por conta lá da sua geografia lá, mais perto do Mar do Caribe, o Atlântico entre o Mar do Caribe, subindo aquela rota que ia para o Mar do Caribe ou para a Europa, né? Aquela região toda lá de Natal, no Rio Grande do Norte, e Recife e tal. Né? Então, era uma capitania muito importante e muito rica, até por causa das suas extrações de madeira, de ouro e prata, e o comércio muito
forte por conta da sua ligação direta com os Estados Unidos, as ilhas do Caribe e também a Europa e a África, principalmente por conta do comércio e do tráfico negreiro, que acontecia muito frequente nessa época. E até voltando ali para o pai do Domingos Martins, o pai dele era responsável por um forte que havia lá no Caxangá, em Marataízes, para a proteção de toda aquela barra, para identificar navios que vinham fazendo contrabando de tráfico negreiro. O tráfico negreiro era muito abundante nessa época, né? Tanto de ingleses, espanhóis e portugueses, holandeses, e eles vinham da África trazendo aquelas naus cheias de homens e mulheres e crianças que vinham presos da África para trabalhar de forma forçada aqui na costa do Brasil, uma coisa terrível mesmo, que a gente está sempre tratando aqui no canal. Assunto espinhoso, difícil, né? Mas acontecia. E o pai do Domingos Martins estabeleceu-se lá em Marataízes não por conta do antagonismo a esse comércio escravo, não. Foi para proteger a coroa contra o contrabando, porque claro que havia os impostos, né? Você poderia trazer pessoas escravizadas, você colocava lá naqueles leilões terríveis que a gente vê nos filmes, né? Leilão de pessoas, de mulheres, homens e crianças, uma coisa horrível mesmo, mas havia leilão. Aí as pessoas, os compradores olhavam os dentes, né? A aparência física e tudo, horrível mesmo. E o pai dele foi colocado lá para proteger a coroa contra aqueles contrabandistas que não estão pagando os impostos por conta de estarem fazendo contrabando de homens e mulheres e crianças vindos da África. Então, aí a gente não sabe exatamente por que Domingos Martins virou esse liberal, digamos, né? Progressista liberal, que é assim que se chamava na época. A nomenclatura hoje é completamente diferente, a gente entende o liberal hoje de forma bem diferente daquela época. O liberal naquela época era o liberal anti-reino, anti-império, republicano, né? O conservador era aquele que defendia a coroa. Normalmente são funcionários públicos ou são homens de baronatos e condados, né? Ducados, etc. Então tinham esses títulos dados pela coroa e o cara defendia aquilo porque além do título ele recebia terras e recebia escravos, né, do império para proteger a coroa. E a gente não sabe qual foi exatamente a relação entre Domingos Martins e o seu pai, porque ele foi muito novo para Salvador estudar e depois para o Recife. Ele foi também para a Europa, né, foi para Portugal, para a Inglaterra, viajou um pouco, conheceu muita gente. Em Portugal ele conheceu um general famoso, deixa eu ver se eu encontro o nome dele aqui, Francisco de Miranda, um general que participou da independência dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que apesar das ideias revolucionárias do Domingos Martins e de outros, como por exemplo os Inconfidentes em Minas Gerais, Tiradentes, por exemplo, etc., eles eram iluministas, digamos, né, porque tinham suas ideias voltadas para a Revolução Francesa, mas a gente tem que entender que a Revolução Americana aconteceu antes da Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos se deu em 1776 e a independência e a França derrubou a tomada da Bastilha e tudo que a gente estuda no colégio, no segundo grau, aconteceu em 1789. Né? E Domingos Martins nasceu em 1781, portanto ele já vem com essa ideia republicana revolucionária. No contexto do príncipe regente Dom João VI, é que ele vê a ideia de uma revolução que pudesse derrubar a coroa e estabelecer uma república no Brasil. Ele foi realmente um revolucionário, mas estabelecido em Recife, por conta de uma chefia que ele tinha, uma empresa de comércio, e ele foi mandado depois de Salvador para a Europa, para Londres e para Portugal, fez ali seus contatos, aí entrou para a maçonaria, era um maçom, e trouxe de lá da Europa essas ideias revolucionárias, né, por conta da independência dos Estados Unidos e depois, claro, do que ele leu, do Iluminismo e da Revolução Francesa. E aí a gente
continua aqui nessa leitura muito interessante, gente, é muito legal, né? Como eu falei naquela época ali, no início do século XIX, Pernambuco era a principal colônia portuguesa, a principal. Nessa época que ele mudou-se para o Recife, em 1813, a família real portuguesa já estava no Brasil. Dom João VI chegou com Dona Carlota Joaquina em 1808, com toda a sua corte portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, que colocou um irmão seu como rei de Portugal e Espanha, e com Dom Pedro I novinho, né, e logo depois a família real voltou para Portugal, né, e Dom Pedro ficou, o famoso Dia do Fico, ele ficou, né, e a gente teve então o primeiro império, né, com Dom Pedro I como imperador do Brasil a partir de 1822. Então, gente, na Revolução Pernambucana, que aconteceu em 1817, foi uma revolução que durou 70 dias. Né? Ela foi esmagada, né, pelo rei de Portugal, Dom João VI, e eles foram considerados criminosos. Né? Hoje a gente fala em lesa pátria, né? Mas naquela época falava-se, o termo era lesa coroa, né? Então ele foi executado em 1817. Como eu falei, ele era um liberal, era um maçom, né? Trouxe essas ideias. Ele era também um abolicionista, né? Andava muito cercado de homens negros e mulatos. Né? O Brasil nessa época já tinha uma misturada incrível, né? A gente tem que entender que o Brasil é um país muito miscigenado. A gente acabou se transformando numa outra civilização, né? Tem muita gente que ainda é muito ligada a essa cultura italiana e cultura alemã e outras culturas, mas o Brasil não é nada disso mais, gente. O Brasil já é uma mistura incrível, né? Eu, por exemplo, estudando a minha genealogia, eu já entendi isso há bastante tempo, porque eu tenho do meu lado paterno tudo muito português, né? E africanos também, e do lado materno também muitos portugueses e italianos também. Então no meu sangue corre sangue indígena brasileiro e andino, corre sangue africano da costa oeste da África, corre sangue judeu, corre sangue português, italiano, austríaco. Então não tem como a gente dizer que o Brasil é isso ou é aquilo, racista, não sei o que. Isso é uma estupidez terrível, porque, né, a gente tem nosso DNA, nosso sangue completamente misturado, e tudo que sai fora desse entendimento é uma discussão idiota, né? Mas em 1817, a Revolução Pernambucana foi aplacada de forma terrível pelo rei de Portugal, pelo rei do Brasil, pelo Império Brasileiro, né? E eles foram executados por lesa majestade em 12 de junho de 1817, né? E ele, então, como eu falei, nasceu no sítio Caxangá, em Marataízes, né? Filho do o capitão de milícias Joaquim José Martins, e a mãe dele chamava-se Dona Joana Luísa de Santa Clara Martins. Bonito nome, né? O pai dele, então, comandava esse quartel, que era um quartel que defendia a praia lá no Caxangá, em Marataízes, né? Em frente à Ilha das Andorinhas, numa praia de Marataízes chamada Praia de Boa Vista. E ele fiscalizava esse desembarque clandestino, esse contrabando, se a gente pode chamar desse jeito, contrabando de pessoas, né? De homens e mulheres vindos da África, né? E também protegia aquela costa ali contra o ataque desses índios que invadiam ali, vindos de Campos, né, do Rio de Janeiro ali, índios botocudos e índios puris. E ele então, primeiramente ele saiu de Marataízes, veio para Vitória, né, primeiro, e de Vitória ele foi para Salvador, né, onde arrumou um emprego, estudou e tal, começou um trabalho dentro de uma empresa de comércio e depois mudou-se para a Europa, ficou um tempo na Europa e voltou para o Recife, onde ele se estabeleceu definitivamente.
né, fez parte dessa Revolução dos Padres e acabou falecendo, morto, né, fuzilado, em 1817. A formação completa, ele teve a sua formação completa em Portugal, depois ele foi para Londres, né? E o nome da empresa que ele trabalhou, gente, era uma empresa portuguesa que tinha muito comércio com Londres, que era o principal importador de produtos brasileiros na época, né? A empresa chamava-se Dourado Dias e Carvalho, Dourado Dias e Carvalho, empresa portuguesa. Ele acabou sendo sócio dessa empresa, foi convidado a ser sócio e estabeleceu-se então no Recife, no iniciozinho do século XIX, e ele se casou lá com Maria Teodora da Costa, que era filha de um fazendeiro muito rico, um coronel chamado Bento José da Costa. Bom, nessa Revolução dos Padres, a Revolução famosa, a Revolução Pernambucana de 1817, ele, segundo amigos, né, ele era uma pessoa muito cordata e era muito uma pessoa alegre, né, e muito afável, mas ele também, ao mesmo tempo, ele era um comerciante, né, um empresário, digamos assim, um liberal. Ele era muito rígido dentro da sua empresa e também era muito ambicioso, né. Ele fez muitas amizades. Essa amizade que ele fez em Londres com o general Francisco de Miranda, que participou da Revolução Americana, né, da independência dos Estados Unidos em 1776, e também esse general também lutou na emancipação da Colômbia, que aconteceu em 1805. Você vê que nesse período ali do final do século XVIII até a independência do Brasil, houve muitas revoluções, no Brasil inclusive, a Cabanada e outras revoluções, Farroupilha e etc. E também nós tivemos a Guerra do Paraguai, né, logo depois, né, já em meados do século XIX. Então, o século XIX, início do século XIX, depois da Revolução Francesa, especialmente, nós tivemos muitas revoluções internas do Brasil, todas foram aplacadas, né, todas foram extintas definitivamente com seus revolucionários ou degradados em outros países, ou presos na Ilha Grande, ou em Fernando de Noronha, ou executados sumariamente por lesa majestade. Domingos Martins, segundo amigos, ele era um cara muito rápido, muito inteligente, né, tinha ideias liberais, e ele acabou trazendo todas essas ideias que reverberaram por todo o Nordeste brasileiro. Salvador também queria independência, né, até estabeleceu uma república separada do Brasil durante algum tempo, mas não deu certo. É o que queria também fazer Pernambuco, mas também não deu certo. E aí a gente fica se perguntando, né? Será que teria sido melhor se o Brasil tivesse se fragmentado em várias repúblicas, como foi nos Estados Unidos, por exemplo, no início, né? As colônias americanas, que eram independentes, e são, os estados americanos hoje são independentes em muitos aspectos, né? Por conta dessa visão liberal dos pais fundadores da América do Norte lá, que estabeleceram essa liberdade de expressão, porte de arma, propriedade privada, que são coisas caríssimas para os americanos, né? Eles defendem com unhas e dentes essa propriedade privada acima de tudo, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão. Eles não abrem mão disso. E a gente vê essa ideia muito liberal, né, que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. O Brasil acabou virando uma federação bem diferente. Já fomos Estados Unidos do Brasil, né, no início do século XX, mas isso acabou não dando certo. O Brasil poderia ter sido bem fragmentado com todas essas revoluções que aconteceram no século XIX. Quer ver? A gente faz uma pesquisa rápida aqui sobre as revoluções que aconteceram no Brasil, porque são tantas, né? Que tem a Conjuração Mineira. Ela aconteceu exatamente no mesmo ano da Revolução Francesa, em 1789. Que acabou dando depois numa derrocada terrível de todos os revolucionários franceses, todos para a guilhotina, inclusive o inventor da guilhotina, né? E
E aquilo reverberou pelo mundo inteiro, né, essa ideia revolucionária de derrubar a coroa, ou derrubar as coroas e os impérios e transformar tudo em grandes repúblicas, né? Algumas deram certo, outras não, outras continuam como império, como o Império Britânico, por exemplo, e outras que são império ainda. Mas essas revoluções, como a Revolução Mineira, né, a Conjuração Mineira, depois a Conjuração Baiana, em 1798, a Pernambucana, essa de 1817 que a gente está tratando aqui hoje, né? A Confederação do Equador, em 1824, né? Aí ainda no Primeiro Império, com Dom Pedro I. Depois a Cabanagem, que aconteceu entre 1835 e 1840, que a gente já tratou num vídeo aqui no canal. Revolta dos Malês, que aconteceu na Bahia, essa que deu independência à Bahia como se fosse um outro país, né? Uma coisa meio estranha, em 1835, mas acabou rápido também. A Sabinada, de 1837 a 1838, também na Bahia, né? Lá, liderada lá pelo Francisco Sabino. A Revolução Farroupilha, talvez essa tenha sido a que a gente estuda mais, né? A Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, mais ou menos na mesma época da cabanagem, que aconteceu lá com o Bento Gonçalves, né, o Garibaldi, famoso, que a gente estuda também no 2º grau, lá no Rio Grande do Sul. Revolta da Armada, 1893 a 1894, aí já foi na República Velha, ali com o Floriano Peixoto, né? E aí tem a Revolta de Canudos, lá do Pirajá, de 1896 a 1897, a Revolta da Chibata, em 1910. Aí já são revoltas mais aqui no século XIX, já não tem nada a ver. As importantes que a gente fala são a Baianada, a Conjuração Baiana, né? A Revolta dos Alfaiates, que é assim chamada, a Revolução dos Padres, que é essa que a gente está tratando do Domingos Martins, que são as mais importantes, a Cabanagem, né? A Revolta dos Maleses, né? Do Malês, que são dos muçulmanos lá em Salvador, né? Em 1835, essas são as mais importantes. E a Farroupilha, claro, em 1835, que já era com Dom Pedro II. E o Brasil acabou que manteve essa unidade, né, por incrível que pareça. E um homem que, no final de tudo, acabou alinhavando esse mapa do Brasil geográfico, que a gente conhece muito bem hoje, até consegue desenhar de cabeça, foi o Barão do Rio Branco, que ainda fez compras de territórios como o Acre, por exemplo, e outros territórios que ele anexou com diplomacia incrível no início do século XX, né? E hoje a gente tem um país desse jeito junto, né? Mas o que você acha? Você acha legal o Brasil ser desse jeito, desse tamanho? Ou seria melhor que ele fosse dividido em Estados Unidos do Brasil, com a independência dos estados como é nos Estados Unidos hoje, né? Que as leis, cada estado tem uma lei diferente, cada estado estabelece as suas regras e legislações e tudo, independente, como se fossem pequenos países, né? Ou o Brasil seria melhor como império, se nós tivéssemos colocado a princesa Isabel no lugar de Dom Pedro II, que ela já era regente, né? Na época da abolição da escravatura, por exemplo, ela já era regente do Brasil, mesmo que não tivesse assumido como imperatriz, mas já era regente. Foi a primeira mulher a estabelecer um protagonismo político no Brasil, foi a princesa Isabel, foi a primeira mulher a presidir, digamos, o Brasil, né? E o que vocês acham, hein? Vamos dar opinião aí nos comentários. E vamos finalizar aqui o nosso assunto sobre Domingos Martins. Aqui, a Revolução, então, de 1817, teve ele como o principal participante, como a gente está vendo aqui na Wikipédia, por exemplo, que é essa enciclopédia Barça ou Larousse da internet, né? Apesar de eu não gostar muito, de vez em quando a gente tem problema lá com a Wikipédia. E tem todos esses nomes aqui, gente, ó, Zé Peregrino, Padre João Ribeiro, Vigário Tenório. Você vê que tem vários padres, né? O Padre Roma, Padre Miguelino, por isso o Frei Caneca, por isso que foi chamado de Revolta dos Padres, né? Revolução dos Padres, porque tinha um monte de sacerdote, homens ligados à igreja, que faziam parte dessa Revolução de 1817, né? Aqui a gente tem uma foto do Recife,
no final do século, em meados do século XIX, uma foto muito antiga, né? Linda foto, né? Que a gente traz para vocês aqui no canal Memória Capixaba, falando sobre esse capixaba incrível, o Domingos Martins, que faleceu em 12 de junho de 1817, que foi executado, né, lá no Recife, e perdeu a vida por conta dessa revolução que durou 70 dias e que acabou sendo aplacada pelas forças do Império Brasileiro, nessa época em que o Brasil era comandado por Dom João VI, pai do Dom Pedro I, avô de Dom Pedro II. Então é isso aí, gente. É só um vídeo rápido aqui para falar sobre o Domingos Martins, porque ele, se você for ao Recife, tem muitas igrejas, escolas, ruas, avenidas com o nome dele. Ele é um herói pernambucano importantíssimo. Apesar de ser capixaba, apesar de ter ficado pouco tempo no Espírito Santo, ele viveu aqui mais ou menos até os 12 anos, aí ele foi para Salvador estudar na casa, veio para Vitória primeiro, depois foi para Salvador estudar com a família da mãe dele, e depois ele foi para a Europa, né, estabeleceu-se lá. E só para fechar, o pai dele era Joaquim José Martins e a mãe era Dona Joana Luísa de Santa Clara Martins. Então é isso aí, pessoal. Esse é o Memória Capixaba, trazendo aqui uma rápida história sobre esse herói capixaba que nasceu em Marataízes em 1871. Domingos José Martins, que dá nome ao Palácio da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, dá nome a várias ruas e também dá nome a uma cidade importante aqui da Serra Capixaba, chamada Domingos Martins, e também é o patrono, né, do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, do qual eu tenho a honra de fazer parte. Ele é o patrono do nosso Instituto Histórico aqui no Espírito Santo, criado em 1917, 100 anos depois do fim da Revolta dos Padres, da Revolução Pernambucana de 1817. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Vamos seguir falando de mais personagens importantes do Espírito Santo e também falando daquela crônica diária do capixaba comum, da gente simples que fez a história do Espírito Santo, que é aquilo e aquele assunto que me interessa mais. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.